Então, amados irmãos, é muito importante o cristão ter realmente o temor do Senhor. O que é temor, amado irmão Paulo? O temor do Senhor é quando você pensa para falar, para você não falar. É para você não pecar contra Deus. No seu olhar, no seu andar, no seu vestir, no seu procedimento, você leva as coisas a sério diante de Deus e dos homens. Isto é um temor, você passa a ser sábio diante de Deus e daqueles que olham em você também. Que lindo, né, amados irmãos? Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, meus irmãos, vamos também para Provérbios. Bem pertinho de Salmos aí. Provérbios capítulo 1, versículo 7. É o Senhor hoje, glória a Deus, falando conosco. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito de nós termos temor com as coisas de Deus, com Deus. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a prudência. Então, novamente, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria, mas diz aqui que os loucos desprezam a sabedoria e a prudência. Então, o louco, ele não quer saber, o homem ímpio, a mulher ímpia, ele não quer saber da prudência, e nem da sabedoria, e nem da prudência. Ele anda sem sabedoria de Deus e sem prudência. Ele faz o que quer, o que dá na cabeça. Mas nós que servimos o Senhor, nós temos compromisso com Deus de termos temor, que significa medo e respeito, e também de não se passar como louco, mas como sábio na presença de Deus. Glória a Deus e aleluia, né, meus irmãos? Também ainda Provérbios 1, versículo 29. Provérbios 1, versículo 29 vai dizer: porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor. Aqui está falando novamente com aqueles que desprezam as leis divinas, não tendo temor, desprezando Deus e as leis divinas. Está falando novamente do homem e da mulher que não tem temor no Senhor, que despreza. Para eles tudo pode, porque não anda no temor do Senhor. Mas nós que andamos no temor do Senhor, nós temos cuidado no falar, em tudo que nós vamos fazer, para nós não passarmos como loucos. Olha novamente, portanto aborreceram o conhecimento, eles não gostam do conhecimento de Deus, e não elegeram o temor do Senhor. Então eles aborrecem o Senhor, desprezando o temor e a inteligência do Senhor, a palavra do Senhor, a sabedoria do Senhor. Para ser salvo, passa como loucos diante do Senhor. Mas aqueles que têm temor, eles guardam a palavra do Senhor e têm medo de pecar. A palavra temor quer dizer medo e respeito. Ele passa a ter medo e respeito com Deus e com as coisas de Deus. Ainda em Provérbios capítulo 9, glória a Deus e aleluias, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então o santo, meus irmãos, o homem, a mulher que santifica, que anda diante de Deus, que é chamado santos, aqui na terra é chamado crente, evangélico,
cristão, que é a mesma coisa, né? Muda só alguma coisa, mas é tudo coisa boa. Mas lá no céu nós não é chamado assim. Lá no céu nós é chamado de santos. Então olha o que está dizendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então se você tem temor, tem sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Então você tem temor e prudência, porque você tem conhecimento de Deus, a palavra de Deus que vem do céu. Que lindo, né, meus irmãos? Então vale a pena, meus irmãos, nós andarmos em prudência diante de Deus. Ainda, meus irmãos, em Salmos 15, 33. Salmos 15, 33. Para nós encerrarmos, diz assim: o temor do Senhor ensina. Veja bem, você que tem temor ao Senhor, presta atenção nesse versículo. Temor do Senhor ensina a sabedoria. Então, se você tem temor, você tem tudo, porque o temor ensina a sabedoria. Então, você tendo temor, você passa a ser sábio, você passa a ser prudente, você passa a ter honra, a ser inteligente e humilde, porque você tem temor. Continuando. O temor do Senhor ensina sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Humildade, meus irmãos, muitas pessoas não entendem humildade. Humildade não é você fazer uma carinha de coitadinho, não. Humildade é você ter o irmão lá maior do que você. Você olha no irmão e fala: o irmão é maior do que eu sou menor do que ele. Humildade é você se entender que você não é melhor do que ninguém. Você é humilde, você chega a ponto de mostrar que você não se enquadra melhor do que ninguém. Você coloca tudo no mesmo pacote porque você é humilde. Você vê uma pessoa exaltada, ele quer ser melhor do que todo mundo. Ele não quer estar no meio de muitas pessoas. Ele acha-se tão grande, que não está cabendo mais no mundo. E aí ele passa a ver defeito em todo mundo. Só nele que não. Só nela que não. Então ele passa a ter uma soberba tão grande e o diabo começa a trabalhar na vida deste irmão, desta irmã, deixando ele soberbo, cheio de vanglória, cheio de exaltação. E ali o Senhor começa a humilhar ele e ela, e eles não estão entendendo que o Senhor está humilhando eles. Então quando você é humilde, você fala: não, eu só sou mais um do corpo de Cristo. Eu não sou melhor, porque o corpo de Cristo é que nem o nosso corpo. A mão não pode ficar sem o dedo. O corpo não pode ficar sem a orelha, sem o nariz, sem a boca. Um precisa do outro. Então na igreja é a mesma coisa. Não tem grande, é o corpo de Cristo. Um se unindo com o outro, fazendo a obra de Cristo. Embora tem muitos exaltados aí que, meu Deus, aonde ele sobe, aonde ela sobe, ninguém mais pode subir. Não pode. Não, você pode fazer isso num cantinho lá escondido, mas aqui sou eu. Então, ele não entendeu que ele está com o espírito do Lucifer já. Em cima do altar, tomando a ceia, pregando a palavra, está com o espírito do Lucifer, do diabo, e não está entendendo. Ele perdeu o princípio da sabedoria. Então, a humildade é isso. É nós entendermos que nós somos o corpo de Cristo e ninguém é maior do que ninguém. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar: eu sou ministro. E ministro quer dizer que eu sou escravo de Cristo e dos irmãos. Aí ele se compara com aqueles escravos que remavam os navios na época. Ele se diminuiu a esse tanto, né? Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fundava igrejas e colocava os irmãos para ir trabalhando, e a obra foi crescendo,
Por causa disso, o corpo se uniu trabalhando. Nem Moisés conseguiu fazer tudo sozinho. O Senhor falou, não. Usou o sogro dele, Jetro, para falar, não, põe gente para te ajudar. E depois, mais na frente, o Senhor manda ungir mais 70. Então, isso é humildade e sabedoria. Se não tiver, a obra perece, as ovelhas gemem, as ovelhas ficam sufocadas, sentadas no banco, que não pode fazer nada. Cheio dos dons de Deus, não pode fazer nada. Enterrou os dons porque o pastor acha que não. E sabendo que a igreja é de Cristo, o corpo é de Cristo, as ovelhas de Cristo, o corpo de Cristo. São toda a igreja. Então ele toma uma posição que não é dele mais, ele começa a controlar aquilo que não é dele. E aí começa então a se exaltar e o Senhor começa a humilhar. Então, amados irmãos, vamos ter temor, porque nós temos temor, nós temos sabedoria de Deus, prudência, honra, inteligência e humildade. Assim que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.